Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou aí para mais uma videoaula do terceiro ano do ensino médio. Nesta semana, estamos vivenciando a quarta semana do PET 3, ainda com a temática sobre ética. Vamos falar sobre a ética kantiana, a ética do dever. Na semana passada, nós falávamos sobre a questão da ética baseada em Aristóteles, e a ética da mediania, a ética da justa medida, a ética do meio termo, a ética do equilíbrio. Para nós, seres humanos, sermos felizes, nós temos que ter o ponto de equilíbrio entre as virtudes. Ou seja, não cometer excessos nem faltas, mas sim termos um equilíbrio entre as virtudes, entre aquilo que praticamos no nosso dia a dia. Para sermos felizes, como nós adquirimos essa virtude, essa vida virtuosa? Através da autorreflexão, através da autoanálise, através do exercício diário, através da prática. Então, se você quer ter uma vida virtuosa, você tem que fazer o bem, fazer as coisas certas, fazer as coisas corretamente. E fazendo essas coisas corretamente, no seu dia a dia, diariamente, com disciplina, você vai conseguir desejar aí a vida virtuosa, tanto falada por Aristóteles e tanto almejada por nós, seres humanos, na atual circunstância em que vivemos. E nessa semana agora, entrando na ética do dever, a ética de Immanuel Kant. Vamos falar um pouquinho sobre esse importante filósofo da modernidade, a importância que a ética kantiana da época exerce nos dias de hoje. Muito bem, continuando, o Immanuel Kant, aí de 1724 a 1804, foi um filósofo alemão, fundador da filosofia crítica, e essa filosofia crítica era um sistema que procurou determinar os limites da razão humana. Então, a obra de Immanuel Kant foi considerada aí a pedra angular da filosofia moderna, ou seja, o ponto de destaque, a revolução, aquilo que aconteceu e que revolucionou toda a filosofia da época. O Kant é considerado um dos filósofos mais profundos, um dos filósofos mais originais que já existiu, e suas ideias, e suas obras sobre a ética, sobre a metafísica foram e ainda são discutidas no atual mundo em que vivemos. Entre as obras de Immanuel Kant, citadas as obras dele, nós destacamos a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785, e a Crítica da Razão Prática, de 1788. Essas são as duas principais obras de Kant, entre todas elas foram importantes, mas aqui a gente vai citar hoje na nossa videoaula são essas duas. E aí então o Immanuel Kant vai escrever a Fundamentação da Metafísica dos Costumes e a Crítica da Razão Prática, e nessas duas obras ele procura responder a maneira de constituição da ética, como uma parte da ideia de que o homem não escapa do imperativo categórico. O imperativo categórico seria uma ideia, uma ordem válida, para agir em relação a tudo. Seria uma ordem universal, um caráter universal. Depois a gente vai entender mais detalhadamente. Então, esse imperativo é definido da seguinte forma: devemos sempre agir de modo a podermos desejar que a regra, a partir da qual agimos, se transforme numa lei geral. Então, o Immanuel Kant quer fundar uma moralidade universal e necessária. O Kant não quer apenas aqui fundar a moralidade europeia, a moralidade dos alemães da época. Por quê?
Aqui, ele quer fundar a moralidade universal. Quanto à moralidade fundada na razão, assim como as leis é necessária, é universal. Ela independe do seu contexto social, econômico, político, ela independe da sua religião, da sua situação particular, e ela independe mesmo até das suas crenças. Não interessa se você é um alemão, se você é brasileiro, se você é católico, se você é evangélico, se você é muçulmano, não interessa a sua crença. A moralidade, ela é universal. Então, vamos dizer assim, não existia naquela época classes sociais que faziam com que nós tivéssemos pessoas diferentes, pessoas distintas. Um nobre, por exemplo, ele tinha um código de conduta diferenciado de uma pessoa, de uma outra pessoa. Então, um crime, por exemplo, que era cometido por um nobre, o mesmo crime cometido por um camponês, os dois não teriam a mesma pena, porque eles são pessoas diferentes. O Kant vai dizer o seguinte, Kant vai dizer, não existe mais isso. Se dois são seres humanos racionais, a mesma moralidade de um é a mesma moralidade do outro. Não pode ser diferente uma da outra. Então, a moralidade se torna universal. A moralidade, sendo racional, ela vai igualar tudo. Não deve mais existir aquelas diferenças sociais que existem entre as pessoas. A razão, ela serve para todo mundo. Ela é uma legisladora que olha para todo mundo de forma igual. Então, a Crítica da Razão Pura, que é uma obra de Kant, nos mostra como que nós, através da razão, adquirimos conhecimento. A Crítica da Razão Prática, citada aqui, o Kant vai nos mostrar como é que a razão prática ela deve orientar o nosso agir, como ela deve orientar a nossa ação. Ele vai dizer o seguinte: a natureza ela é governada por leis. As leis naturais governam por meio da natureza. Então, como a natureza deve ser, como ela se comporta. A natureza dessa forma não pode ser do jeito que ela é. Ela é necessariamente, todos os movimentos da natureza são previsíveis, são determinados, porque ela deve seguir as leis que a determinam. No caso dos seres humanos, é diferente. Nosso movimento, a nossa ação, ela não é governada por leis, mas ela é governada por princípios. E nós seguimos ou não esses princípios, porque nós somos livres para escolher quais são os princípios que vão reger a nossa ação. Então, Então, em seu pensamento, o indivíduo obedece a uma norma moral, atende à liberdade da razão, ou seja, aquilo que a razão, no uso de sua liberdade, determinou como correto. Então, um ato só pode ser considerado moral quando praticado de forma autônoma, consciente e por dever. Com isso, acentua o reconhecimento do dever como expressão da racionalidade humana, única fonte legítima da moralidade. Então, a clareza dessa ideia é expressa pelo filósofo. Então, aqui ele diz que nós temos liberdade para escolher quais são os princípios que vão pautar as nossas ações. A nossa vontade ela pode ser tanto má quanto boa, e ao determinar os princípios que nós vamos seguir, Kant também chama de imperativo categórico. Age segundo uma máxima, um princípio, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Então, essa exigência é denominada por Kant de imperativo categórico, ou seja, é uma determinação imperativa que deve ser observada sempre, em toda
e qualquer decisão ou ato moral que venhamos a praticar. O que o Kant quer dizer com isso? O Kant quer dizer que nossa ação deve ser tal que possa ser universalizada, ou seja, realizada por todos os outros indivíduos, sem prejuízo para a humanidade. Se não puder ser universalizada, não será moralmente correta e só acontecerá como exceção e nunca como regra. Então, aqui, se uma ação que você praticou, ela não puder ser universalizada, não puder ser feita por todos os outros, ela se torna uma exceção. Ela não pode ser uma norma universalizada. Então, para a norma ser universalizada, ela tem que ser aquela norma, aquela regra que você faz, aquele ato que você faz, que pode ser praticada por todos. Aí o Kant vai dividir entre o imperativo hipotético e o imperativo categórico. Qual que é a diferença entre os dois? Vamos lá. Então, imperativo hipotético é condicional, na medida em que subordina o imperativo a um determinado fim. E só tem valor se e somente se procuramos atingir esse fim em particular. Por isso, o imperativo hipotético é apenas um meio para atingir esse fim. O imperativo categórico é aquele que representa uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade. Então, no caso da ação ser apenas boa como meio, o imperativo é o hipotético. Se a ação é boa em si, o imperativo é o categórico. E por que criamos atos contrários ao dever e, portanto, contrários à razão? Então, Kant vai dizer que é porque a nossa vontade é também afetada pelas inclinações, que são desejos, paixões, medo, e não apenas pela razão. Então, a nossa razão ela é dirigida por dois pontos, né? Seriam as inclinações, que seriam os medos, seriam as paixões, seriam os desejos. O ser humano tem desejos, o ser humano tem paixões, o ser humano tem medo. E ao mesmo tempo o ser humano possui a razão. Então, ele afirma que devemos educar a boa vontade, que seria aquela guiada unicamente pela razão. Mas nem sempre a razão vai prevalecer. Por isso, criamos atos contrários ao dever. Por isso, fazemos coisas que às vezes não queremos, fazemos coisas que às vezes vai contra os nossos princípios. Então, dessa forma, a sujeição à norma moral é o reconhecimento da sua legalidade, conferida pelos próprios indivíduos racionais. Por isso, há virtude quando o indivíduo se submete à força máxima na realização de seu dever. Então, a ética kantiana é uma ética formal, pois postula o dever como norma universal, sem se preocupar com a condição individual em que cada um se encontra diante desse dever. Em outras palavras, o Kant nos dá a forma geral da ação moralmente correta, que seria um imperativo categórico, mas não diz nada acerca de seu conteúdo, não diz o que devemos fazer em cada situação concreta. Então, na ética de Kant, seres humanos são únicos, pois são racionais e, por isso, autônomos. Ser autônomo para Kant significa ser capaz de agir de acordo com as normas morais, agir por dever. Isso nos diferencia de outros animais e simples objetos. Então, Kant expressa dizendo que devemos tratar as pessoas sempre como um fim em si mesmas e não apenas como um meio. Aí um exemplo para nós entender, um exemplo sobre essa questão. Então, suponha que você é candidato a prefeito e mente para a população para ganhar a eleição. Então, ao fazer isso, ao mentir para a população,
você está manipulando as pessoas e impedindo que tomem suas decisões por conta própria. Então, na linguagem de Kant, está tratando as pessoas como meios para atingir seus objetivos. Aí, você estaria agindo de forma errada. Então, para Kant, as pessoas devem ser tratadas como fins e não como meio. A ética kantiana se resume nos seguintes pontos. Então, a primeira delas, a ética de Kant acredita que a razão tem um papel fundamental na ética, pois é ela quem determina como devemos agir. A ética de Kant afirma que as ações têm um valor moral quando agimos motivados pelo dever, quando fazemos o que é certo, porque isso é certo. O que é uma ação correta ou incorreta é definida pela fórmula do imperativo categórico. A fórmula da lei universal diz que as ações corretas são aquelas que podem ser universalizadas. E por último, a fórmula do fins em si diz que devemos tratar as pessoas como seres humanos, não como coisas, respeitando sua autonomia. Então, esse último slide foi um resumo aí do que nós falamos sobre a ética kantiana. A ética kantiana se resume nesses seguintes pontos que foi falado aqui. Agora partimos para as atividades. A primeira delas é de assinalar. Você vai ler o texto e vai marcar com um X a resposta correta. A número 2 também é de assinalar. Então, de acordo com o texto e a filosofia kantiana, podemos afirmar que. Aí você vai ler as alternativas e assinalar com um X a resposta. Número 3, escreva outro exemplo para o dever da moral e inclinação de acordo com a visão de Kant. Então, no PET de vocês, lá no texto de vocês, tem 2 exemplos. Você vai ler aquele exemplo que está no PET, baseado no que foi falado aqui no vídeo aula, baseado em outras fontes de estudo, você vai colocar um outro exemplo. E a número 4, porque a ética kantiana é chamada de ética do dever. Então, essas são as atividades. Esse é o conteúdo da 4ª semana. Lembrando, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.